Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu marquei esse encontro aqui com vocês, falei que faria, né, esse encontro aqui, deixaria gravado, para que vocês tenham um elemento a mais para preparar o trabalho da disciplina de vocês, que vencerá logo nos próximos dias, daqui cerca de 2 semanas. Então, a nossa proposta aqui é falar um pouco sobre o que consiste, né? No que consiste o projeto de pesquisa de intervenção e quais são os seus elementos iniciais. Na verdade, a gente vai fazer uma espécie de panorama, né? E dando destaque nos elementos iniciais, porque esse tópico é colocado no trabalho de disciplina. Não é um trabalho em que você necessariamente entregará o projeto, mas vocês precisam ter noção de como esse projeto será estruturado. Então, é o momento de estudar quais são os elementos da pesquisa, de intervenção, como o projeto deve ser dividido, né? Vocês terão ocasião de desenvolvê-lo mais adiante. E, além disso, vocês também têm a possibilidade de mergulhar, né, naquilo que a gente defende, né, como os princípios basilares da pesquisa acadêmica, da pesquisa científica, na área de saúde em especial. Essa estrutura que nós apresentamos, que a disciplina de vocês apresenta, ela é uma estrutura geral, tá? Um projeto de pesquisa tem esses elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais em qualquer, assim, de modo geral, em diversas áreas. Mas aqui a gente vai enfatizar alguns pontos específicos da área a qual vocês pertencem. E antes de falar dos elementos especificamente, vou voltar um pouquinho aqui na capa. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre mim, aqui está o currículo Lattes. E a nossa disciplina é dedicada a um projeto de pesquisa e intervenção, tá bom? Uma pesquisa de intervenção na área de saúde. Os elementos pré-textuais. No que consistem, né, esses elementos pré-textuais? Eles são a capa, folha de rosto do projeto, resumo em português, resumo em língua estrangeira, sumário. Bom, basicamente é isso. Quando vocês vão elaborar uma monografia, um TCC, mestrado, doutorado, a gente pode pedir, né, deve pedir elementos mais complexos agora no projeto, né? No caso de uma monografia, de uma dissertação, etc., aí teremos listas, quadros, figuras, não é o momento agora, tá bom? Então, a gente pode ficar, né, apresentar neste momento esses elementos pré-textuais e está ótimo. Depois nós temos os elementos textuais, propriamente ditos. Aqui nós já temos um escopo geral de um projeto de pesquisa, e essas divisões, elas são apresentadas, são pedidas, por exemplo, em agências de fomento, em agências que financiam projetos de pesquisa, também para aqueles que querem participar, né, de um edital de mestrado, doutorado, quando se pede o projeto é esse. Concursos hoje também pedem projetos já prontos para que se perceba quais são, né, os trabalhos, os potenciais de pesquisa da pessoa que vai fazer aquele concurso, etc. Então, o formato do projeto é algo muito importante. Vocês vão perceber que dominar agora já é um caminho aí para vocês terem uma tranquilidade ao longo da jornada acadêmica, da jornada de produção de pesquisa e da jornada profissional também, né? Que contempla igualmente projetos de pesquisa, depende muito da sua área, mas nós temos pesquisadores também devidamente ligados a instituições que contratam pesquisadores, né? Então, aqui nós temos elementos textuais, introdução, definição do projeto,
A definição do projeto já vai implicar que você esmiúde um pouquinho mais qual é o tema, qual é a justificativa do seu trabalho, qual é o problema, a formulação de hipóteses. Aqui, a pessoa que se depara com esses elementos iniciais já vai ter aquele arcabouço geral, né? Aquela introdução, e já vai saber mais ou menos como que já vai começar a mergulhar naquilo que é o compromisso do autor desse projeto. Quando chegamos em objetivos, tanto objetivo geral quanto específicos, aqui nós já temos itens com verbo no infinitivo, então é um pouco mais, tem uma listinha ali, né, de objetivos muito bem delimitados. Depois vem a revisão da literatura. A revisão da literatura vai demonstrar que você lê, que você conhece, qual é a pesquisa hoje na sua área, né? Na área com a qual você pretende trabalhar. E é o momento também de fazer uma seleção de bons livros, bons trabalhos de pesquisa, dissertações de mestrado, tese de doutorado e artigos científicos, né? Toda a área científica também, a grande base da área científica são aqueles artigos publicados em revistas científicas. A gente não está falando de revistas chamadas magazines, que são as revistas, os periódicos, como, enfim, Veja, National Geographic, não. Aqui a gente está falando mesmo propriamente de revistas científicas da área. Além disso, nós temos a metodologia. Vocês vão aprender mais adiante sobre metodologia, sobre resultados esperados, cronograma, orçamento, referências. Esse daqui são os elementos textuais que são obrigatórios em todos os projetos de pesquisa. E os elementos pós-textuais são apêndice e anexos, ok? Aqui, então, observem que nesse momento, nós teremos a ênfase na introdução e na definição do projeto, tá bom? Introdução e definição do projeto. Quando nós perguntamos a vocês, como vocês verão aqui na próxima página, o que seria, né? Quais seriam os elementos introdutórios? Seria interessante vocês tentarem chegar, né, numa boa exposição dessa introdução que vai que vai fazer com que você atualize o seu leitor, né, de como você chegou a essa pesquisa, a esse enquadramento da sua pesquisa, e qual é o tema com o qual você pretende trabalhar, como que você justifica, como que você defende essa pesquisa dentro da sua área, quais são as problemáticas envolvidas, esses problemas também podem ser elaborados no formato de pergunta, tá? São os problemas que norteiam, né? Os questionamentos que não vão nortear o seu trabalho. Você pode perguntar, enfim, por exemplo, um problema muito claro dentro da área de ensino. Não é exatamente a sua área, mas também nós trabalhamos, né, com problemas muito bem delimitados. Por exemplo, quais são, como está, né, como a educação especial, vamos pensar algo nesse sentido, como a educação inclusiva, né, como educação especial, numa perspectiva inclusiva, é trabalhada hoje nas escolas estaduais do município do Rio de Janeiro. Eu vou fazer uma pergunta. Especificamente, aí eu posso delimitar outras perguntas, né, que sejam ainda mais específicas. No contexto do ensino fundamental 2, nós temos as escolas estaduais do Rio de Janeiro conseguem agregar e conseguem fazer com que o aluno matriculado chegue
conclua o ano letivo? Uma pergunta, né? E quais são as estratégias, as melhores estratégias para incluir o aluno especial numa perspectiva inclusiva? Observem que são perguntas norteadoras, e dentro dessas perguntas norteadoras, eu posso imaginar as hipóteses para responder a essas perguntas, tá? Então, esse é o escopo geral do nosso projeto. Quando nós temos aqui na proposta de AVA 1, trabalho da disciplina, esse trabalho que vocês conseguem enxergar dentro da aba de trabalhos, né? Nós estamos falando do trabalho de número 1, aquele que veio no dia 12 de abril. Depois de expor, né, brevemente como que seria o projeto de pesquisa, a pergunta: descreva os elementos que devem compor a introdução de um projeto de pesquisa. Então, aqui você vai descrever esses elementos. Não é para você colocar como se você estivesse já fazendo o projeto. Vai chegar um momento que você precisará, tá? Então, você, neste momento, apenas descreve. Para isso, vocês podem, inclusive, citar bibliografia publicada dentro da área. Então, o trabalho de disciplina deve apresentar capa, texto, referências, certo? O trabalho deve ter por volta de 3 páginas e vocês podem clicar aqui, tá? Parece que o link está quebrado, então eu recomendo que vocês copiem ou peguem dentro de avisos que eu tenho lá. Eu já colei esse endereço com template. Esse template que eu preparei para vocês tem a capa, a parte textual do trabalho tem introdução, desenvolvimento e conclusão, e tem a parte de referências, certo? E ali vocês vão apresentar para nós aquilo que a gente espera, né? Que seja a introdução do trabalho de pesquisa na sua área. Esse é o objetivo. A gente vai focar dentro da sua área de trabalho. Aqui eu tenho um livro publicado junto com a professora Anne, que fala sobre a estruturação do trabalho de pesquisa, né? Como colocar um trabalho de pesquisa nas normas da ABNT, e tem uma parte dedicada também a projetos, então eu recomendo que vocês olhem, né? Tendo dúvidas, vocês podem ser direcionados a esse local e copiem aqui a leitura e produção de textos acadêmicos, esse é o título do trabalho. Depois que vocês fazem o login no site da UVA, no portal da UVA, vocês vão procurar bibliotecas no lado esquerdo, aí nós vamos ter a biblioteca virtual Pearson. É ali que vocês clicam, abre a biblioteca e aí vocês colocam o título do livro e o livro vem. Ou pode colocar, por exemplo, o meu nome, se eu vou namorar, o livro também virá. E aí, sim, também é uma outra possibilidade de vocês referenciarem quais são, né, os elementos introdutórios de um projeto. Então, é importante dominar esses conceitos dentro da sua área, né? Todas as áreas têm as suas especificidades. Eu trabalho com o TCC já faz um tempo, por exemplo, oriento trabalhos em diversas áreas, e a gente vai se acostumando e a gente vai observando que nós temos uma dinâmica, né? Que é geral, que é comum a todas as áreas, mas na área de saúde, especificamente, que é aqui, né? Onde nós estamos trabalhando agora, a gente precisa focar exatamente aquilo que se espera do trabalho de pesquisa. Então, é importante que vocês tenham, né, domínio de quais são esses principais conceitos, como que esses conceitos funcionam, o que seria uma saúde baseada em evidências, o que é o significado do diagnóstico situacional, da intervenção e pesquisação, tá? E os aspectos importantes para a elaboração do projeto de pesquisa. Então, esses pontos são trabalhados no capítulo 1, que é bem interessante e que, se vocês observarem para este momento, já vai dar uma boa base para que vocês, vai dar toda a base, na verdade, que vocês necessitam para elaborar bem essa resposta, né? Para elaborar bem esse trabalho de disciplina que desafia, né,
vocês a tecerem considerações sobre a introdução dentro da sua área. Então, fiquem também atentos a essa nomenclatura, aquilo que se busca, né? Como que você trabalha para ter esse compromisso científico muito claro desde o início, né? Desde as palavras iniciais do projeto. E vamos lá, só esmiuçando um pouquinho mais. O que é uma saúde baseada em evidências? Esse conceito é importantíssimo na área de saúde. Parte-se do princípio que as decisões clínicas devem estar fundamentadas em fatos, na ciência, e não apenas em opiniões pautadas em experiências pessoais. Até coloquei aqui uma interrogação. Esse trecho aqui vem do Canvas, né? Destaquei aqui que a disciplina do Canvas apresenta dessa maneira, porque colocam apenas, mas, na verdade, na área de saúde, é muito importante destacar que o peso maior está para essa observação, né? Para a formulação de perguntas, de hipóteses de trabalho, e depois para a execução, que garanta, né, essa objetividade do trabalho. Então, as experiências pessoais, sim, elas podem ocorrer dentro de dentro de um recorte, né, que também tenha uma subjetividade envolvida, porém, o peso mais objetivo para esse projeto é evidente, é destacável. E aí é interessante que vocês façam esse uso consciente, explícito, judicioso da melhor evidência científica atual sobre a tomada de decisão sobre cuidar individual do paciente, tá? E essa saúde baseada em evidências, ela é baseada em 5 etapas, chamada PICO aqui, né? Quando nós estamos na etapa 1, que é a elaboração de pergunta de pesquisa, né? Esse PICO é o paciente, intervenção, comparação e outcomes. Então, a gente precisa ter esse compromisso com esses pontos, com essas figuras-chave, e a pergunta precisa estar bem delimitada. Depois, procurar as evidências relacionadas a essa pergunta. Depois, avaliar as evidências, observando se são confiáveis, se a metodologia foi bem empregada, né? Se não houve contaminação desse trabalho e se ele, de fato, é um trabalho que demonstra, né, que está alinhado a essas boas práticas de pesquisa. Depois, a aplicação na prática clínica, ou seja, é possível aplicar, reproduzir esses bons resultados, o que se deve fazer, quais são as recomendações, etc. Quais são, por exemplo, práticas necessárias para que nós tenhamos um bom resultado em determinadas doenças, por exemplo. A gente pode pensar tanto em terapias que sejam medicamentosas ou não, e por aí vai. Mas que tem que ficar muito claro, né, que esse resultado, ele pode ser desenvolvido, ele pode ser, enfim, é uma perspectiva científica que garante, né, que a aplicação daquela metodologia de pesquisa, ela garante que o nosso resultado positivo seja reproduzido nos mais diversos contextos, né? Então, a ciência, ela faz com que a gente tenha essa fiabilidade, a gente confia, né, naquilo que a gente está buscando, e que a pessoa que vai ler esse projeto sabe que pode confiar, né, em reproduzir aquela terapia, aquela perspectiva de trabalho, etc., para melhora da condição de um paciente dentro, né, de um contexto geral, né, e perfeitamente palpável, verificável, né, no nosso contexto. Então, essa aplicação na prática clínica das melhores evidências disponíveis, isso pode ser reproduzido, pode ser aplicado, e, por fim, a avaliação dos resultados. Então, esses resultados podem ser avaliados. Então, é possível observar se os resultados são positivos,
se são negativos, se estão dentro daquilo que se espera, se houve ou não algum efeito colateral, como controlar esses efeitos negativos, né? Etc. Se são necessárias ou não. Outras pesquisas adicionais para que se melhore esse resultado e por aí vai. Então, sempre do ponto de vista propriamente científico, certo? E aspectos importantes para a elaboração de um projeto de pesquisa. Os conceitos que devem ser destacados dentro dessa parte, dessa seção. Nós temos aqui um diagnóstico situacional, então eu preciso reconhecer a condição de saúde que eu pretendo estudar e que eu quero melhorar, né? Que eu quero fazer com que cheguemos a um resultado satisfatório de melhora desse paciente. Então, eu pretendo coletar dados e analisar os dados nessa perspectiva, que é perfeitamente reconhecido dentro do nosso contexto. A intervenção, então, eu preciso intervir nessa situação adversa para conseguir ter um contexto, então, favorável, de uma transformação desses dados clínicos, né, de uma situação desfavorável para uma situação imediatamente positiva, ou posteriormente, né, positiva. Pesquisação. Aqui demonstra, essa perspectiva demonstra que é o quê? Que é um compromisso de aprimorar a prática do pesquisador. Aquela pessoa, você é um pesquisador, então você vai estar realizando um trabalho de pesquisação em que você tem a prática e pode, na prática, né, trazer a teoria e buscar, então, uma intervenção na realidade que consiga, enfim, trazer problemas, solucionar problemas de maneira satisfatória, de maneira positiva, de maneira controlada, de modo que esse resultado possa ser verificado em outros contextos também, né? Que possa ser aplicado por outras pessoas, outros profissionais, nas mais diversas situações. Então, eu quero melhorar, eu participo dessa pesquisa, tem o sujeito que participa dessa prática, né? Esse paciente trabalha junto comigo e eu quero melhorar. Então, a minha prática como pesquisador, ela será melhorada nesse processo. Então, eu entro uma pessoa e saio outra, né? Você aprende fazendo. A finalidade do projeto é solucionar problemas reais identificados no campo de atuação do profissional, do pesquisador, e utilizar técnicas de pesquisas já consagradas para descrever a ação que se decide tomar para melhorar a prática. Aqui nós temos as etapas do projeto de pesquisa. Vejam bem, nós temos a delimitação do tema, a formulação do problema de pesquisa, a limitação do objeto de pesquisa, a especificação dos objetivos. Aqui os verbos estarão sempre no infinitivo. Todas essas partes aqui, elas serão distribuídas naquelas partes textuais do trabalho, né? No momento, na parte, na seção que lhe cabe. A justificativa, dizer por que minha pesquisa deve ser feita, por que ela é necessária dentro de um contexto, né? E por que ela é viável. Fundamentação teórica, eu vou fazer o levantamento bibliográfico sobre aquele assunto no atual momento, né, da pesquisa, né, no estado da arte. Identificação do tipo de pesquisa, vou identificar a minha pesquisa, empregando, utilizando livros de metodologia científica. Vou fazer seleção de amostra, vou demonstrar como que eu vou fazer essa seleção seguindo parâmetros científicos. Vou elaborar o instrumento de coleta de dados, né? Eu preciso escrever sobre isso, como eu pretendo coletar, trabalhar esses dados, analisar esses dados. O cronograma e a definição dos recursos humanos, materiais e financeiros. Então, tudo isso vai ser definido no projeto antes dessa pesquisa começar. Certinho? Então, aí é um caminho para que você faça um trabalho maravilhoso
dentro da etapa aí do seu desenvolvimento acadêmico. E eu desejo que você faça um excelente trabalho. Agora nós temos um trabalho de disciplina que é relativamente mais tranquilo. Você vai escrever, então, no que consiste essa etapa introdutória. Aqui nesses pontos tem elementos dessa etapa introdutória. Eu vou até dar um destaquezinho aqui, ó. Tema, problema, objeto. Objetivo não, tá? Essa parte, por exemplo, está justamente na introdução, mas tem mais, tá? Tem as hipóteses também fazem parte. Isso daqui tá em itens para você ter uma visão geral, mas tem outros elementos que já falamos, sobre os quais falamos antes e que você vai encontrar também no material da disciplina. Para ficar mais completinho, para citar outros elementos, vocês terão aqui o trabalho intitulado Como Elaborar o Projeto de Pesquisa, do Gil, Fundamentos da Metodologia Científica, de Marconi e Lakatos, e aqui o Manual de Metodologia de Pesquisa Científica, de Matias Pereira. Todos esses são clássicos na nossa área, tá? Nessa área de escrita de projetos de pesquisa. Vale muito a pena consultá-los sempre. E aqui eu os convido a consultar o livro que eu publiquei junto com a professora Anne, que também é professora da nossa universidade, e nele a gente fala sobre os trabalhos de pesquisa, como fazer, como elaborar um projeto, e também quais são as normas da ABNT que nós precisamos seguir para deixar tudo redondinho. Então, tudo isso conta, e eu conto com vocês também para deixar essa parte de normatização bem legal nessa entrega. Conto com vocês, tá? Grande abraço, tudo bom? E espero vê-los logo. Estamos entrando aí no feriadão. Espero que descansem também, né? Mas eu gostaria de deixar essas palavrinhas para que vocês já, aqueles que têm a oportunidade de dar uma estudada agora no feriado, já podem contar aí com alguns elementos a mais para a elaboração do trabalho da disciplina. Certinho? Muito obrigada, tudo de bom e até mais. Até a próxima.